Olá, estamos aqui com mais um PodPed do Infantil. Esse PodPed que toda semana vem trazer novidades da pediatria para vocês. Um espaço democrático para os pequenos e que a gente traz profissionais que debatem de tudo e tiram muitas dúvidas de todo mundo. E hoje o tema vai ser bem legal, a gente vai falar sobre acidentes domésticos. As férias estão aí, né? E as crianças estão em casa, então papais, mamães, avós que cuidam muito dos netos nessas férias vão receber muitas dicas aqui com a gente. Lembrando que o nosso PodPed, ele é ao vivaço, toda sexta-feira às 16 horas, aqui no canal do YouTube da TV Com, emissora TV Com Santos. Você também pode acompanhar pelo Instagram da tvcom.santos ou pelo Facebook tvcom.santosoficial. Também quero convidar você a seguir as nossas redes sociais do PodPed Infantil através do YouTube PodPed, do Instagram PodPed Infantil também. Logo, logo essas lives vão ser transmitidas direto dos streamings do PodPed. E lembrando que hoje a gente também está ao vivo aqui pela TV Com Santos, canal 8 da NET e 11 da Claro. Então você também pode assistir aqui, tá aí, ó, toda a nossa programação, a nossa abrangência vai para toda a Baixada Santista. E você vai assistir hoje ao vivo. Sábado a gente tem uma reapresentação, se você perdeu algum pedaço do nosso PodPed, você pode revê-lo no sábado às 18h30, quarta-feira às 20h30 e também aí pela programação da TV Com em alguns horários alternativos. Você também pode participar mandando o WhatsApp pra gente, a gente vai amar ler a sua mensagem, tirar a sua dúvida e falar um pouquinho aqui com você. Então, se quiser se comunicar com a gente através dos streamings ou do WhatsApp 13 97 417 5194. Bom, boa tarde para minha super parceira de PodPed, ela que é a comentarista semanal aqui do nosso PodPed, doutora Heloísa Ventura. Obrigada, Fê. Boa tarde. Um prazer ter vocês aqui. Prazer, Camila. Hoje a gente trouxe aqui a Camila, que olha, a doutora Camila Maca, um currículo incrível e mais um presente que o Infantil Gonzaga ganhou, né, Elo? Verdade. Obrigada por estar aqui, Camila. Você veio trazer a sua experiência lá da capital para o Infantil Gonzaga. A Camila, que é recém-chegada, né, como coordenadora do Pronto Socorro, cursou medicina pela Universidade Anhembi Morumbi, estudou pediatria na Universidade Santo Amaro, possui título de especialista em pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria. Além disso, é fellow em dor e cuidados paliativos pediátricos pelo Instituto da Criança e Faculdade de Medicina da USP e possui experiência em urgência e emergência na unidade de internação dos hospitais São Luís, Rede D'Or e Beneficência Portuguesa, e agora Infantil Gonzaga. É isso aí, gente, obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de fazer parte desse time, acho que a gente só tem a crescer juntos, a gente consegue agregar a experiência aí de todo mundo para dar o melhor cuidado para os nossos pequenos aqui da Baixada. Que delícia, a gente está muito feliz, né, Elô, com a chegada da Camila. Verdade, já falei isso para ela e é muito bom ter ela com a gente, Fê, porque a gente vê ali o cuidado dela, né, científico. A atenção, e é no todo, o debate do caso, Sim. né? Porque a porta de entrada, né, assim, eu sou suspeito que eu nunca consegui sair da porta, né? A porta do hospital é aquele médico da ponta, né? Aquele que vai ver a chegada. Então, a importância de um médico socorrista é gigante na criança. Então, é muito bom ter uma profissional como ela com a acho gente. que esse primeiro atendimento é o que direciona todo o cuidado da criança, né? Então, se a gente está bem alinhadinho no começo, todo o resto do tratamento flui muito melhor, né? E aí a gente juntos está construindo aí uma equipe muito legal para dar realmente a melhor assistência possível. Trazendo vários protocolos, ela já revolucionou lá o Infantil Gonzaga. Elô, como foi a repercussão da última semana? A gente estreou o PodPed na semana passada. Meu Deus, quanta participação! Verdade, muito legal. Nossa, e é uma coisa assim, é um lugar para a gente poder falar de uma coisa atual, né? Pontual. Sim. Que está acontecendo. Tá tendo muita dengue? Vamos falar de dengue. Tá tendo muito H1N1 que tá.
A gente Tá, pode tá falar. pegando A gente bastante se caso. surpreendeu, né? Isso. Que é época de termos isso? Influenza até que sim, né? Por ser uma época mais fria, mas a dengue tá prorrogando um pouquinho mais do que a gente estava esperando, né? Acho que muito tá um dengue pouquinho... ainda. Então as mamães também precisam cuidar aí das plantinhas, porque a gente acaba dando aquela relaxada, mas os mosquitos não tiraram férias, Não. pelo jeito. E a vacina, né? Porque Sim, agora que a gente muito- tem disponível, temos que muito aproveitar. do H1N1 também, que está tendo uma cobertura muito baixa. E parece que nem todo mundo aderiu à vacinação da dengue, né? Não teve sobrou, me parece, vacina, não foi? Agora eles estão readequando nas faixas etárias, né? Porque ela é permitida dos 4 até, acho que é os 50 anos, né? E só que estava sendo agora, está aumentando para o adolescente a faixa etária. Mas a gente ainda vê muita restrição ao uso de vacina, o que é uma pena. É uma pena, porque as vacinas estão aí para ajudar a gente, né? E teve uma baixa muito grande da aderência das vacinas, que acho que é muito triste isso, porque são tantos anos de estudo para que a gente consiga erradicar doenças tão graves, né? Que a gente conseguiu diminuir. E agora, com a baixa das vacinas, isso pode voltar a trazer à tona um monte de doença que a gente já nem via mais, Não, né? verdade. Eu vi um sarampo. Eu nunca tinha visto sarampo até, acho que 2018, que teve um surto dos navios, né? Uhum. Porque a gente era uma zona livre de sarampo. Então, eu acho que é tão isso que aumenta a importância de um espaço como esse, né, Fê? Para a pediatria falar mesmo da importância da vacina. E quebrar esses mitos também, né? Porque muito se falou disso no período da pandemia. Sim. E aí as pessoas acabaram generalizando para todas as vacinas, né? Algumas pessoas ficaram com essa resistência porque foi muito rápido o estudo para Covid, enfim. Mas a gente não pode esquecer que todas essas outras vacinas, a pessoa até pode ter essa restrição com a do que já não dá mais para ter também. Não, é uma vacina segura, Né? É uma vacina recomendada. segura e recomendada. Mas as demais vacinas gente, tá mais do que provado que evita milhões de problemas. Com certeza. Não, e o Brasil sempre foi um orgulho nacional, né? Nosso Programa Nacional de Imunização. É melhor que de muito É, país de primeiro né? mundo, é. E a gente sempre teve essa cobertura vacinal adequada. Nós somos um país que se preocupa com vacinação. Então, para a gente da pediatria é bem preocupante e triste. Você Então vê. fica já uma dica aqui pra gente trazer o pessoal que é parceiro do Infantil Gonzaga, da Clínica de Vacinas, pra gente poder falar um pouco mais sobre isso. Porque a gente tem lá dentro do Infantil também esse serviço para as crianças, que eu acho que é bem legal também, né, Cá? A mãe às vezes está internada lá, percebe que falta alguma vacina, que o pediatra poder acompanhar já pediu para tomar lá dentro. E a gente vê, né, tecnicamente, na primeira consulta até do pronto-socorro, quando a gente faz um histórico breve aí da criança, né, de comorbidade, de internações prévias, é sempre importante a gente perguntar se a vacinação está em dia ou não, né, é uma oportunidade até que a gente tem para orientar, né, porque muitas vezes a vacina está desatualizada e também nos ajuda no raciocínio daquele quadro atual e também a gente acaba tendo essa oportunidade de pegar o gancho para orientar, né? Não, e você te ajuda no raciocínio. Tá vacinado, já vai pensar naquela doença, tá protegido, né? Então, Já te ajuda a eliminar Sim. possibilidades do que dentro dos sintomas apresentados. Exato. Alerta aí de segurança para as crianças. Bom, a gente também tem novidade hoje para falar, daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Fizemos uma super enquete para os nossos personagens da turminha do Infantil. Que delícia, foi muito gostoso dividir isso e inclusive hoje eu encontrei a mãe de uma paciente oncológica nossa primeira paciente oncológica, a gente vai mostrar a nossa personagem que foi em homenagem a ela, mas que a gente acabou dando 3 opções de nome e por incrível que pareça, Deus é maravilhoso, a gente conseguiu homenagear a Juju, né, que era a nossa princesa do Infantil. A gente vai mostrar aqui. Bom, quero já agradecer a participação da Patrícia Galhardo, que está aqui com a gente. Eba! Tiago também, maravilhosas, profissionais fantásticas. Stephanie Oliveira, Isabela Roberta, a Cauana está aqui com a gente, linda. A Cauana, nossa psicóloga, que esteve aqui semana passada com a gente. Luciana Ramos, bem-vinda, Camila. Não vai se arrepender de pegar carona nesse Cometa que está sendo o nosso hospital. Sinta-se acolhida. Muito obrigada. A gente tá, olha,
A gente está muito orgulhosa, né, Elo? A gente está montando um time, a gente tinha muito profissional bom, que continua aqui no Infantil Gonzaga, sim, mas esse time que a gente está formando, que a gente está trazendo da capital para cá, para trazer conforto para as mães não precisarem mais subir a serra e ir atrás desse bom atendimento, olha, é muito legal, né? Sim. Uma coisa que a gente fica muito orgulhosa. E é engraçado, sim, eu estava falando isso para Camila, parece que ela já estava aqui há muito tempo. Há muito tempo, ela já entrou. Já me adaptei muito bem e fui super bem recebida, super bem acolhida. Então, até estava falando com os meninos da residência também, que o Infantil Gonzaga parece uma casa mesmo, né? Tem essa sensação de, por ser de casa. Pequena, a gente tá todo mundo tá sempre junto, isso é muito legal. Isso é muito importante. A Cindy de Minas também veio, as meninas da ONCO, parece a gente está como intercambista aqui com a gente. Sim, da Argentina. Da Argentina, fazendo um intercâmbio, passando as férias aqui com a Sofia. Gente. Muito legal, um beijo para ela. A Silvia Weiss, conhece? A Silvia tá mandando vários corações, um beijo, Silvia. Beijo, sim. Patrícia Páscoa também. Crescente Automóveis, Érica Dá, Fábio Menezes, programa bem interessante. Bom, a gente vai continuar lendo daqui a pouco as mensagens. Vamos falar um pouquinho, né, Elo, desse momento das férias, que é um momento que as crianças estão mais em casa e agora com esse tempo de chuva piora tudo, né? Porque realmente não dá para ir para a rua para brincar de bola ou ficar com as amigas, fica mais tempo dentro de casa, os riscos aumentam cada vez mais. E como que a gente pode evitar, Ká? Na verdade, acho que é importante a gente falar que cada faixa etária tem um tipo aí de acidente que está mais suscetível, né? Essa época realmente a gente atende muito mais traumas, queimaduras, né? Justamente porque as crianças acabam ficando mais em casa, né? Nas crianças menorzinhas, a gente sabe que elas querem explorar tudo, tem esse espírito aí curioso. Então, tudo que está ao alcance fica aí, né? Desperta a curiosidade. Então, evitar deixar coisas que podem ferir a criança ao alcance. Criança que está começando a andar, a gente, como pediatra, não recomenda o uso de andador, por muitos motivos de desenvolvimento motor, tudo, mas também para evitar aí traumas, né? Traumatismo crânioencefálico, eu pelo menos já atendi alguns. Muitos, andador é horrível. Andador é horrível, né? E às vezes assim, sempre acaba... a gente ganha, né? Eu vou te dar um andador. Não pega o andador, pega o dinheiro. Troque o presente. Mas, verdade, sim. Uma coisa que a gente acha que é tão útil, né? Atrapalha no processo da criança aprender a andar, para o desenvolvimento motor dela, e também, assim, é muito mais arriscado para a criança cair, né? Então, é muito grande o risco. E ela tomba sempre com a cabeça. Né? Vai de frente, né? A cabeça da criança é muito maior, né? Proporcionalmente, o peso. Sim, né? Ela tomba e bate a cabeça. É um horror. Não use andadores. Então, evitar andadores. Produtos de limpeza. Produto de limpeza, principalmente a Coca-Cola. Aqueles que ficam guardados. Aqueles do caminhão que tem aquelas cores super chamativas que, nossa, parece suquinho de morango que as crianças pegam e, né, tá muito sujeito para intoxicações exógenas, que é muito comum, né? Produtos de limpeza, medicações que às vezes ficam ao alcance ou que ficam guardadas em outras embalagens, né? Que às vezes a criança acha que é bala e aí coloca na boca e a gente tem desfechos muito ruins, né? Por conta de algumas intoxicações. Tomadas também, então sempre bom proteger tomada. Criança que está engatinhando, adora colocar dedinho na tomada, né? Até os maiorzinhos pegam um fio, pega uma caneta, vai colocar dentro do buraco e toma o choque. Exato. Hoje encontra em qualquer lugarzinho, você encontra aqueles aquelas bolinhas de duas. Exato. Gaveta também. Hoje tem uns que eu já vi. É tipo um ímã, você põe por dentro da gaveta e realmente não abre de jeito nenhum a gaveta, porque também prende mão, né? Sim. Outra coisa que eu acho importante é evitar deixar móveis que a criança possa subir, principalmente embaixo de janela, se a janela não tiver rede. A criança escala e quando você vê, ela já está lá na janela, né? Então, o ideal é que casas que tenham criança sempre tenham redes de proteção. E quando não tiver, realmente evitar com que esses móveis fiquem aí como se fosse uma escadinha mesmo para elas, né? Então, é bem importante.
E criança é assim, é um piscar de olhos, a mãe sempre fala, mas foi uma piscada, mas é uma piscada mesmo que acontece. Piscada, né? Casas que tem, às vezes as famílias vão para casa de praia ou para casa de campo também, tem piscina. Isso é também fração de segundos, né? Você, quando menos vê, o irmão joga um negócio, ainda mais quando tem dois. Gente, o negócio pega fogo, é difícil né? segurar, Porque aí um tem a ideia e usa o outro ainda para experimento, exato. Né? Então, assim, mas água é muito perigoso muito sempre. perigoso. Eu já vi afogamento em balde. Então, até em banheira, em banheira banheira de banho, você é bebê pequenininho, às vezes... Tem que tomar muito cuidado. E criança é fascinada por água, né? Então, Sim. elas vão atrás. Então, assim, pra quem vai viajar pra praia ou quem tem casa com piscina mesmo, né? Se a criança não souber nadar, sempre boias, né? Ou realmente tentar isolar a área da piscina para não deixar tão acessível. E o que a gente faz se no caso de um desses acontecimentos, né? Porque a gente vê, às vezes, bastante... ensinam muito a questão do desengasgar, né? Que eu acho que hoje todo mundo sabe ajudar a desengasgar uma criança, de tanto que a gente vê isso repetidamente nas mídias, nas TVs, mas outros acidentes, por exemplo, uma criança, lógico que você vai chamar o SAMU, mas tem um período para tudo isso chegar, para a ambulância chegar. O que deve fazer em alguns casos mais graves? Não pode tocar na criança, pode tentar socorrer, como a gente deve agir? Depende, na verdade, do tipo de trauma, do tipo de acidente. Por exemplo, queimadura também é uma coisa muito comum nessa época, né? Às vezes o cabo de panela que ficou virado para fora, a criança vai, coloca a mão sem querer e aí vira em cima dela. Abre o forno. Abre o forno, então... Em caso de queimadura, corre pro pronto-socorro, mas assim, na hora, assim, para fazer... colocar água corrente, fria, deixa a água lá. Antes tinha muito orientação de pasta de dente, pó de café. Manteiga, então, minha mãe assim, falava pó de café. Não, tava errado, mãe. É ruim, piora a Sim, situação. com certeza. É só água corrente mesmo e levar para o hospital para ser avaliado adequadamente e a gente passar a medicação certinha e fazer todos os cuidados, né? E tem que ver também, porque às vezes é uma queimadura superficial, parece que é superficial, mas às vezes está perto de alguma estrutura importante. Então, sempre levar para ser avaliado por atendimento médico, tá? Elô, alguma dúvida que a gente possa tirar com a Camila sobre esses momentos aí de férias, né? É muito importante, porque onde tem criança tem que ter um adulto olhando. É 1 minuto. Então, às vezes, desde o bebezinho, né? Aquela coisa, vou pegar, tá no trocador, vou pegar a fralda aqui do lado. Que acha que o bebê não mexe, né? Assim, é bem pequenininha, não vai acontecer nada. Ou aquelas coisas de tipo, põe na cama. Aquilo faz sentido mesmo? Travesseiro na frente e atrás e posso ir viver minha vida à vontade, não, de jeito limpar nenhum. a casa, porque as mães fazem isso. Isso é a rotina do dia a dia. A gente às vezes é uma mãe nova, sim, a gente é uma mãe entende, que não tem rede de apoio, né? Não tem suporte, não teve inexperiente. Eu vi várias vezes, olha, coloca aqui um travesseirinho na frente, um travesseirinho atrás, põe no meio da cama e ir para tomar café, ir arrumar a casa. Isso não protege, é isso? Não, o ideal é que realmente fique sob supervisão, às vezes coloca num carrinho perto, né? Porque realmente, criança se mexe, às vezes uma pessoa que passa lá, o irmãozinho passa, pega o travesseiro e ninguém vê, ou às vezes tem um pet em casa que às vezes puxa o cobertor, alguma coisa eles assim. Eles rolam também, né? Eles rolam, né? A criança vai se mexer, então tá sujeita a cair. Então... A gente que trabalha em PS, a gente já viu acidentes de todos os tipos. E aquela coisa assim, como que aconteceu? E aí você... quando você tá cuidando de uma criança... Eu vejo que lá no infantil, direto, corpo estranho é direto. Algo muito comum. Então, o tamanho do brinquedo deve ser importante. Exato. Então, assim, todos os brinquedos vêm com a indicação da idade, né? Então, é importante que a gente respeite, por exemplo, um brinquedo muito pequenininho. A gente não vai dar para uma criança pequena que não consegue entender que aquilo não é para colocar na boca, né? Olhinho de urso, sapatinho da boneca. Miçanguinha. Hoje em dia também tá muito na moda o colar de âmbar, né? Que tem muita discussão, muita polêmica em torno dele.
tem mães que acham que realmente tem muitos benefícios, né? Como se fosse uma ação anti-inflamatória. Nossa, mas me fala que eu não tô sabendo disso. É as pedrinhas De âmbar? âmbar, Só que é um A mãe colarzinho, coloca na criança? Tudo que é no pescoço. Isso. E assim, um Pode dos... enforcar, não pode? Pela Lindo. Sociedade Brasileira de Pediatria não é recomendado, né, do uso principalmente sem supervisão, porque às vezes coloca e deixa a criança dormir. Às vezes esse colar solta durante a noite, a criança aspira aí alguma miçanguinha, uma pedrinha, né, ou até corre o risco de dar algum nozinho que machuque ela, então... É bem polêmico essa história do colar de âmbar, mas também é um risco para a criança. Qualquer coisa no pescoço, né? Porque... E também tomar cuidado, porque às vezes a gente quer economizar no brinquedo, né? A mãe vai nas lojas mais populares, quer comprar um brinquedo, uma boneca, e a criança é pequena, e às vezes aquilo se desmonta muito fácil. Então, você está economizando num brinquedo e vai gastar com a saúde do seu filho. Então, tudo isso são questões que a gente tem que pensar, né? Porque esses brinquedos que são do Imetro, assim, eles já são mais ligados à faixa etária. Sim. Mas, às vezes, você compra um brinquedo falsificado, por exemplo, e sai o olhinho do urso, destaca alguma... Criança, pecinha, eles né? colocam no nariz, na boca. Só que o grande risco é na aspiração. Então, você pode ter... uma morte, né? Ou até uma sequela neurológica muito grave pela falta de oxigênio. Agora, falando ainda de férias, né? A gente sabe que a vida da mulher hoje é uma loucura e a gente fica tentando distraí-los de diversas formas. Eu queria ouvir das duas, da Camila, nossa convidada, mas da Elô também, tela, né? Tempo de tela. Então, eu preciso resolver não sei o que, tá de férias, tá me deixando maluca. Pega o celular, coloca um tablet, um computador para a criança ficar quieta 2, 3 horas seguidas. Que isso pode prejudicar? O uso de telas, assim, é uma questão, outra questão muito polêmica. A pediatria é cheia de polêmicas, né? Porque começa tudo com a criança, Sim. né? Se a gente não tratar ou não educar de pequeno, a gente não vai sofrer agora, talvez, a consequência, mas lá na frente... É muito mais essa conta difícil vai mudar chegar. os hábitos depois do que, né, na infância, Sim. né? Então, nas férias a gente sabe que realmente aumenta muito. Criança quer jogar videogame o dia inteiro, principalmente férias de julho, que é mais friozinho, né? Fica em casa, quer jogar videogame, fica na tela, tem essa questão mesmo. Os pais trabalhando, Que né? os Muitos pais acabam trabalhando e realmente, gente, cuidar de criança não é fácil, né? Então, assim, a gente acaba usando as telas aí para umas horas de mais tranquilidade. Mas a gente sabe que tem realmente coisas que prejudicam bastante no desenvolvimento da criança, né? Até pela interação com as outras crianças, atrapalha o sono, pode trazer prejuízos para a visão da criança a longo prazo, né? Pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que eu sempre falo, porque eu sigo muito, né, tudo que eles publicam, né, preconizam. Até os 2 anos, o ideal seria 0 telas, né? Então... Nossa, mas eu vejo muito, é muito comum você ver já no carrinho de bebê, já a musiquinha, né? Eu falo que eles nascem hoje já fazendo isso, Não, né? muito. Outro dia no consultório, acho que eu te falei, o menino veio, um pequenininho, e tablet, note, ele olhou assim e falou, como você... Porque ele começou a tocar na tela e não aconteceu nada. Ele falou, como você faz? Porque eles não conhecem mais o teclado. Você tá acostumado com o celular, tablet, quer tudo no touch. E às vezes a mãe acha que ele tá prestando atenção na musiquinha, mas não, tá super ligado lá na tela, né? Mas crianças que é pequenas, diferente a TV a gente não deve dessa oferecer, tela, né? Eu acho que a gente tem que evitar ao máximo. E até para as crianças maiores, para, né, o tipo de conteúdo que eles têm acesso. E para convívio, né? Assim, para respirar mais. A gente tá falando do tempo que tá ruim, tá chovendo e tal. Mas hoje tem as áreas, a gente falou isso na semana passada, as áreas comuns dos prédios, Sim. que dá para descer, dá para brincar, ir pro salão de jogos. Gente, eu lembro que na nossa infância a gente tinha que ninguém subia, né? Tinha que subir pra comer porque a mãe interfonava. E assim, se virava. E papelzinho pra brincar de killer, porque não tinha Stop. brinquedo, stop. Aliás, esse final de semana a gente tava na nossa casa com as amigas da Vitória, da Camila. Foi um final de semana delicioso. E a gente foi brincar de stop. E assim, uma idade que estavam todas elas ali, né, conectadas. A Malu tá aqui também, a filha da Elô, a nossa super
produtora que vem com a gente toda semana. E a gente vê muito, é uma idade que é sedutor. Não dá pra gente falar, porque tem conteúdos de tudo que você quer, né? Você consome tudo. Ah, eu quero saber sobre maquiagem, entre maquiagem. Quero saber sobre, sei lá, tudo. A internet entrega tudo pra gente. E num determinado momento foi tão gostoso que a gente sentou naquela mesona grande, todo mundo ali brincando de stop. Então são coisas que a gente faz, mas que as crianças não fazem. E são memórias que a gente vai deixando para os nossos filhos, né? Com certeza. Eu acho que é muito isso hoje que a gente tem que pensar. Porque, assim, na vida a gente tem que ter o equilíbrio. Existe o feito e o perfeito. Eu penso muito isso. Porque quando nasce a mãe, nasce a culpa. Com certeza. Ainda mais a gente, né, que trabalha e se fica culpada. Mas deixar o tempo inteiro no celular tem um preço. Tá vendo o quê? Entendeu? Conteúdos que não são adequados para eles. Você vê a ansiedade explodindo, né? O uso de, né, drogas, até de exposição, álcool, né? Consumo. De fotos. E é perigoso, né? De certa forma. A gente daqui a pouco vai entrar num tema delicado de férias, porque as crianças estão em casa e a gente também precisa tomar cuidado de quem está com ela, essa questão de entender o corpo da criança fala, o que está acontecendo, se um tio está maltratando, se está tendo algum abuso, como é que a gente consegue identificar isso. Mas eu quero agradecer a Elis Figueiredo, que está participando com a gente, Cris Lorenzoni também. Ai, linda. A Estherzinha mandando ficou com a várias gente. pautas. Ela deu várias pautas legais pra gente falar. Sobre amizades, bullying. Já anotei todas, muito legal. Cris. A Cleusa Maria também, obrigada pela sua participação. Patrícia Galhardo, ela tá falando, se pudesse voltar no tempo, não teria inserido tela para o meu filho. Muitas mães falam isso, né? E às vezes a gente percebe a dificuldade até no desenvolvimento da criança. Aquela criança que às vezes o vizinho fala, acho que tem algum problema, porque não fala muito, vive de cabeça baixa, é fechado. Na realidade, essa criança não tem problema nenhum, a não ser ter vivido um mundo paralelo aí olhando pra tela. Falta estímulo aí de conversar, de interação com outras crianças, né? Então... Até com os pais, muito. né? Porque acaba que a gente não leva nem bronca, né? Os filhos não levam bronca, estão tão quietos ali na tela que não tem nem essa troca com os pais de autonomia, de autoridade, né? Porque antigamente a gente aprontava tanto, estava sempre fazendo arte, que tinha, você entendia o limite que, tipo, seu pai mandava e você tinha que obedecer. Agora na tela nem a briga tem, né? Nem essa coisa, tá tão calmo. A Patrícia também, que é enfermeira, Montassier, né? Ela também que ela lida com muitos jovens. Ela tá lá no Objetivo. Inclusive agradecer a Paty que levou a galera do Objetivo lá no infantil. Foi bem legal. Ter uma experiência, né? O pessoal do terceiro ano do ensino médico quer fazer medicina. Foi bem legal, que eles fizeram uma interação com os meninos da residência. É muito legal Não, isso. viram? O doutor Thiago fez lá, como que é o nome? Reanimação. Reanimação. E essa imersão dentro do hospital para eles entenderem se é realmente isso que eles Porque querem. às vezes você decide tão novo, né? Eu entrei com 17 na faculdade. E você não tem a real noção de como é o dia a dia, ser médico, né? seu dia a As dia. responsabilidades. Muito legal. Eu vou pedir pro pessoal da produção, deixa eu encontrar aqui os nomes dos vencedores, dos nossos personagens. Que delícia que foi, gente. Primeiro agradecer a Revolução Marketing, que escolheu aí, desenhou e criou os nossos personagens. Tá aí o astronauta, dizer um pouquinho do porquê que a gente escolheu, né, os nomes para eleição. E engraçado que alguns realmente era o que a gente queria. Esse aí, o astronauta, ganhou o nome Gonzaguinha, Elô. Que delícia. Ficou legal. Muito legal. Tudo a ver, é o topo, né? E o infantil Gonzaga, então, parabéns para quem votou. Era o nosso favorito, Gonzaguinha. A gente tem aí um menino... A gente tentou representar, né, Elô? Todas as facetas das crianças. E aí tá um menino representando o cordão do girassol. Fala um pouquinho do que é o cordão do girassol, Elô. Hoje o cordão do girassol, ele tá ali... porque algumas deficiências, elas não são tão, assim, visíveis, né? Como uma trissomia do 21, algumas outras síndromes. E às vezes as mães ficavam muito incomodadas, porque eles têm direito ao atendimento preferencial. Então, como às vezes a gente tinha esse tipo de
que a outra mãe ficava chateada, passou meu filho na frente. Então, o cordão de girassol, ele mostra não só o TEA, mas também outras doenças raras que não são visíveis. Então, achei um sinal de muito respeito. Obrigada, Fernanda, por foi ter... muito lindo, a gente uma criou esse... representatividade muito legal. Porque eu acho que, às vezes, a gente tem um filho com alguma deficiência e a gente não vou levar numa festa, estou com uma dificuldade na escola, mas o hospital é o único lugar que a gente não pode não levar nosso filho. Então, ele tem que estar preparado para as crianças. E eu acho que esses acessórios acabam tornando as crianças também mais acolhedoras, né? Então, antigamente a gente não tinha isso. Então, a criança, ela chegava, ela tinha comportamentos diferentes e a gente achava tudo, né? A criança, ela ainda está aprendendo tudo. Hoje, eles já sabem que aquele amiguinho, ele é especial em todos os sentidos, de amor, de afeto, e as crianças já acolhem ele de uma forma diferente. Então, o cordão também acaba marcando essa coisa bem positiva. E aí, o nosso astronauta, né, com o cordão do girassol, ganhou o nome de Luca. Olha que nome gostoso. Lindo. Também, um lindo nome para o Luca. Aí nós temos também aí, essa daí foi criada com uma... Eu confesso que todo mundo que criou esse personagem, eu torci. Eu também torci. Torci tanto, a gente colocou vários nomes e ganhou a Jujuba, que a gente tem a nossa primeira paciente oncológica, quando a gente retomou o serviço de oncologia do Infantil Gonzaga, a Julinha chegou lá pra gente. Como parece a Júlia quando chegou? Carequinha, linda. E hoje eu encontrei com ela e a mãe na entrada do hospital. E eu falei, olha, a Julinha vai ser homenageada, porque a gente, né, pôs a pesquisa e foi o nome da Ju. E ela ficou tão feliz, Elô. Ela se emocionou e ela tinha dado um astronauta pra Júlia essa semana. Olha que legal. Ela falou, nossa, aí ela, filha, você vai ser homenageada pelo infantil. A nossa pequena Júlia é uma guerreira, né? Guerreira, teve festa de aniversário lá. Essa é paparicada mesmo. Depois a gente tem personagem, qual vai ser? Pra gente ver. Não podia faltar os pets. Não, a gente é cachorreira e gateira, né? Cachorreira, gateira. E aí a gente ganhou, né? O nome escolhido foi o Caramelo. Eu acho que tem tudo a ver com ele. Lindo. Se bem que eu não votei em Caramelo. Eu votei em Plutão, que era uma opção que tinha. Mas eu entendo que Caramelo ficou tão carinhoso, né? E ele é um fofo. E eu sou da cachorrada mesmo. Então... A Elô é dos gatos. E tem gatos e cachorros. Os pets, né? As nossas patas terapêuticas que visitam o hospital Mel também. E Boris, maravilhosos. Estão representados também. São mesmo. E eles vão estar aqui no PodPed. A gente vai trazer Mel e Boris para falar aqui com a gente. Aí nós tivemos também o médico, né? Aí, olha, já tá a fachada nova do Infantil Gonzaga. Só ali naqueles vidros a gente adesivou os personagens também do infantil. E que legal, o médico, Elô, ficou o Dr. Joca. Sabe por quê? Muito legal, Dr. Joaquim Você de Carino. conhece a história. Uma das opções do nome foi por causa do Dr. Joaquim de Carino. Muito legal ter ganho. Você teve a oportunidade de conhecê-lo. Nossa, uma grande escola. Porque o Dr. de Carino, ele foi um visionário. E assim, no infantil, quando eu fiz a residência aqui em Santos, aí não podia, tinha que ter terminado a residência, tinha que uma entrevista com ele. Então era assim, e ele era um visionário, ele queria fazer... Ele idealizou o infantil, ele é um hospital, né, 100% pediátrico. Muito legal, Ele era um grupo de médicos, né, e ele era o gestor da... Mas ele criou, assim, toda a ideia de fazer um hospital exclusivo de pediatria, né, porque... Às vezes, em muitos hospitais, a gente é um corredor da pediatria, né? É o setor mais... bem lá. Mais crianças... pra lá, E acho que é tão importante a gente ter um serviço que só atenda crianças, né? A gente sabe, as necessidades são diferentes, a gente consegue atender melhor, as famílias também. Então, fazer um ambiente mais acolhedor possível, né? Porque a gente sabe quanto é estressante uma internação para os pais, para as crianças, é fora do ambiente, é fora da rotina. Então, um hospital pediátrico, geralmente, ele é um ambiente que tem características mais acolhedoras do que um hospital geral, né? Então, acho que... E você também tratar a criança que ela não sabe expressar tudo, falar tudo que ela está sentindo, né?
Então, o lúdico também, quando você tem um hospital 100% pediátrico, você traz o lúdico e ela se identifica com um personagem, ela se identifica e ela vai, em alguns sinais, mostrando para os médicos o que está acontecendo, né? E ele tinha muito essa ideia de ter uma comidinha diferente, né? A criança tá, às vezes tá doente, tá com um machucadinho na boca. O que você quer comer? Um purezinho com uma carninha moída? Como a gente faria em casa. Como faz em casa, e a gente consegue fazer. E aí nós tivemos o Dr. Joca, temos também a doutora que... Gente, eu não vou nem dizer. Cá, imagina o nome dessa médica. Quem será? Quem será? Doutora Lolô. Gente, é a Heloísa todinha. É muito fofa. Quando eu pedi pra desenhar, pra agência desenhar, eu já pedi que fosse parecida com a Heloísa. Que foi a pessoa que acreditou, né, nessa nossa loucura de assumir a gestão do Infantil Gonzaga, quem eu não canso de agradecer, a Ângela, a Andréia, a Ana, né, a Adriana, que permitiram que a gente chegasse, né, junto dessa gestão que elas já faziam lá e tentasse reerguer a história do infantil. E a Elô topou de cara, viu, Cá? E aí, quando foi para criar os personagens, eu falei no silêncio, falei, gente, cria com a carinha da Heloísa. Quando foram dar os nomes, eu coloquei doutora Lolô, ela, mas doutora Lolô, eu falei, você fica quieta porque eu queria homenageá-la, né? Mas eu achava que podia não dar certo. Do hospital. E ela é pediatra 101%. Pediatra raiz, né? Raiz. Então, que legal que deu certo. Olha, ela não é linda. É muito fofa. A saia, a Elo usa muito essa saia. E dando aula, isso que eu achei tão bonitinho. Eu adoro saia. A rosa que ela ama. E a pranchetinha verde, né? Que aí fica, entendedores entenderão a paixão do verde. Da Elo, a gente pediu uma pranchetinha verde também para ela. E aí ficou Doutora Lolô venceu, então que legal, eu gostei bastante desse nome. Temos também um menino cadeirante, é isso? É outro personagem que a gente queria que se identificasse. Aí a gente tem dois personagens, né? Os gamers, né? Que ele é todo tecnológico e cadeirante. Então foi um personagem também muito legal. Ele é o Dudu. Olha que nome gostoso de falar, né? O Dudu. E lembrando que esses personagens vão virar histórias em quadrinhos do Infantil Gonzaga. Vai ter almofada pra gente, quando os pacientes oncológicos tocarem o sino, poder levar um personagem do infantil para guardar para eles também. Então, não é só um desenho que a gente criou, a gente vai criar muita história com eles também. O Dudu, bem-vindo ao time dos astronautas do infantil. Tem também o nosso Japinha, lógico. Olha que coisa mais gostosa, gente. E ali eu me senti representada, porque ele é meio plus, né? Assim, ele é mais gordinho. Me senti representada também pelo Japinha, que ficou o nome de Nico. Olha que coisa mais gostosa também. Pra finalizar, não, ainda tem uma menina e o gato, né? Olha que coisa mais gostosa. Uma menina, né, negra, que a gente vai representar também muito bem. Ela é uma princesa. Linda. Olha a coisa mais gostosa. Ela é a Mila. Ficou a Mila, nossa personagem também, essa menina linda. E o gato, que esse sim eu consegui também convencer algumas pessoas a votarem. E eu achei o nome muito gostoso, que é a Lua, né? Eu acho que é um personagem realmente lindo, a gatinha Lua. Gostou de Lua? Gostei do gato também. Gostou do gato. A Elo é muito gateira. Gostou dos nomes, cara? Acho que combinou super. Assim, todos fáceis de falar e são bem bonitinhos mesmo. Acho que a ideia é muito legal. Isso também de aplicar no dia a dia do hospital, os personagens, deixa o atendimento mais humanizado, né? Eu acho muito, muito importante isso. É uma característica legal. Nas longas permanências, a gente quer pegar esses personagens, transformar em desenho, sabe? Para que as crianças se identifiquem, elas pintando ali, as crianças que estão no corredor, que elas estão vendo ali pelo corredor, né, Elo? A Elo falou muito de querer essa coisa lúdica, tornar a internação. Isso sempre foi um ponto que a Elo colocou, de tornar essa internação longa, mais leve para a mãe, para criança, trazer coisas diferentes, realmente não ser infantil só no corpo clínico, mas ser um hospital infantil
no todo. Agora a gente já tem sugestão de colocar amarelinha no corredor. Da eu Clara. não sei o que vai acontecer nesse hospital, né? Colocar as crianças ali pulando amarelinha, elas estão, olha, elas estão indo pro espaço mesmo, essas médicas. Mas isso é muito legal, Sim. né? Bom, a gente trouxe essa coisa leve porque eu queria tocar num assunto, né? E eu nem comentei com a Elo que ia falar sobre isso, porque realmente é um assunto delicado, mas vem acontecendo, e sempre aconteceu com frequência, mas eu tenho acompanhado cada vez mais, são os abusos, as violências que acontecem dentro dos ambientes domésticos e que a gente precisa falar. As pessoas, como que eu toco nesse assunto? Como que eu falando, né? Você toca falando com o vizinho. Olha, eu percebi que seu filho tá estranho, eu percebi que ontem a cuidadora gritou um pouco mais alto, né? E ele chorou muito. E eu acho que não só a família, mas todo o entorno. Eu trabalhei muito tempo com questão de violência doméstica, né? Principalmente na questão das mulheres. E eu odiava aqueles ditados de briga de marido e mulher não se mete colher, que eu acho que se mete sim, mas aí você briga, no fim eles ficam bem e você perdeu o amigo. Ok, mas você salvou uma vida. Então, a sua parte você fez, né? E eu acho que nessa questão das crianças, que hoje está muito mais próximo de mim, tem me tocado demais alguns relatos que eu tenho escutado com mais frequência, porque eu escutava muito de mulheres e hoje eu escuto das crianças. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como que a gente consegue evitar, como que a gente consegue identificar, porque a criança, ela tem mais medo que o adulto, né? A mulher, ela apanha, ela tem medo de denunciar, mas ela tem a consciência do que está acontecendo. As crianças acabam achando que elas realmente apanharam porque elas fizeram alguma coisa de errado, porque o agressor, ele sempre joga a culpa, né? E na criança isso pega um pouco mais, não, Cá? E muitas vezes é até de pessoas conhecidas, né? O que a gente vê com pior. frequência Quem é a criança que mais o ama. agressor geralmente é próximo, né? Então, é mais difícil ainda, porque a criança também não tem o discernimento completo que um adulto tem, mas também tem aquele sentimento pela pessoa, então fica com medo também de falar alguma coisa da pessoa, ou muitas vezes a criança pode ser até chantageada com brinquedo, com doce, tudo, então é muito complicada essa questão e eu acho que começa com a educação, né? Então, quanto mais a gente fala, mais a gente conversa, hoje em dia tem muitos livros que ajudam, né, a entrar nesse assunto, né, saber explicar o que é certo, o que pode, o que não pode para as crianças. Acho que isso ajuda muito, mas a gente tem visto bastante caso. Eu, desde a época da residência, eu atendo bastante caso, isso em hospital público, em hospital particular, não tem diferenciação, não. Isso acontece em todos os lugares, exatamente. E então, assim, evitar, né, deixar as crianças com desconhecidos, sempre ficar de olho no comportamento das crianças, né, se tem alguma mudança, se a criança chora na presença de alguma pessoa específica, né, ou tem algum comportamento fora aí do habitual, né? Sempre ficar de olho. Uma vez eu já atendi criança que vinha com infecção de urina de repetição. Claro que a gente não vai pensar todos os casos nisso, né? Mas assim, olhando, tirando uma boa história, entendendo aí o contexto social da criança, a gente chegou, né, à conclusão que ela sofria abusos também. Então, são detalhes que a gente tem que ficar de olho, a gente tem que conhecer as crianças, a gente tem que orientar, tem que ensinar e evitar deixar com pessoas desconhecidas, né? Então, acho que a chave disso tudo é a educação. E a gente que atende em porta, muitas vezes a criança chega como um acidente, aí ela caiu, aí é importante a gente ver o quanto de trauma tem ali, caiu daqui, aí tem uma fratura no braço. No eu lembro ombro, uma criança. Um tombo desse não tem não sentido, causaria tudo isso. Com o que a gente está vendo. Então, às vezes, assim, o pediatra do PS é quem se depara aquele inferno que a criança está vivendo. E como que você age num caso desse? Você chama um pai, você chama fora, você fala com a criança. Como que. Olha,
Qual seria esse... São sempre casos dramáticos. É assim, sempre porque a muito gente delicado. A gente que faz pediatria, né? Eu sou alucinada por criança. E você vê um sofrimento. Nossa. Eu lembro uma vez que eu estava de plantão numa cidade aqui perto, e aí a mãe trouxe a criança que ela não parava de chorar, uma menininha de uns 9, 10 meses. Aí eu tirei a roupinha, né? Quando eu tirei a roupinha, assim, tinha muito sangue, tinha sido um abuso. Eu lembro que aquilo, assim, foi polícia, Nossa, foi... Mas, assim, aquilo Marcou me demais. marcou A até gente hoje. nunca se acostuma, Não se eu acostuma. acho, porque Não, realmente pelo amor de é Deus. uma situação É uma- muito surreal. Mas a gente tem sempre que estar alerta. Porque Sim. a gente acaba falando desses fatos quando vira uma repercussão nacional, aquele caso do pai que matou, o padrasto que matou o menino lindo, né? Aquela criança, e a mãe sabia que ele sofria de assédio, então tudo isso são coisas que aí explode o assunto, todo mundo fala, esfria, não se E no toca fim mais nesse acontece assunto. todo dia, né? E muitas vezes chega nesse desfecho horrível, né, do óbito da criança e passou muitas vezes por nós, profissionais de mesmo. saúde, e ninguém teve atenção de pensar aí no que essa criança podia estar passando. Crianças que procuram atendimento por muitas vezes, sempre com uma queixa de fratura, com trauma. O que está acontecendo que essa criança está se machucando? A gente sabe que criança, Toda hora né? ela cai, toda hora ela ela bate a cai, cabeça. toda hora ela se machuca. Então, assim, é sempre importante examinar a criança no todo, não ir direcionado na queixa. Ah, ela veio com uma queixa de que caiu, machucou o braço. Aí você vai examinar, tira a roupinha da criança, ela tem hematomas em diferentes estágios pelo corpo. Então, assim, essa criança tá se machucando aí, não é de hoje, não foi hoje. Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção. Lembrando né? que o Infantil Gonzaga, ele atende até 18 anos, né? E às vezes esse abuso, ele segue por muitos anos. E meninos e meninas ficam com muita vergonha de falar isso. Começam a entender um pouco mais velhas, né? 10, 12 anos. Começam a entender tudo isso que está acontecendo com muito mais clareza. E acabam não falando. E o pediatra é essa pessoa que ela deve também confiar Isso. e falar, né? Deve ter formas da criança conseguir, ainda que ao lado dos pais, conseguir desenhos, Sim. sinalizar que ela está passando por uma situação dessa. Realmente deve ser cruel, né? Você atender uma criança sabendo que ela está sofrendo, porque você também não pode dar a certeza, né, de que aquilo é uma violência, tem todo um processo. A gente fala muito dos pais separados, que às vezes a briga desses pais, a alienação parental, né, que é muito comum também, as férias isso acontece Sim. também. Você vai para casa do seu pai, lá não sei o quê, e fala mal do pai, vai para casa chega no pai, que a o pai violência fala não é mal só da física. mãe. Sim. É uma Em violência tudo, a cabeça da criança isso às vezes é emocional. muito ruim também, né? A violência parental. Então, é importante que todo mundo saiba que o pediatra é o primeiro contato, né? Que você pode pedir socorro, né? Às vezes vai num psicólogo, a gente entende, mas o pediatra às vezes está vendo, né? Ali está faltando só esse pedido de socorro, né? Infelizmente, a gente vê, né? E principalmente depois da pandemia, a gente vê um aumento, né? Sim. Porque ficaram Falta de muito mais dinheiro, tempo juntos. As dificuldades, sim. que tá todo mundo com a saúde mental E um muita pouco gente abalada. assim, que estava trabalhando de home office, aí teve que voltar e não tem com quem deixar a criança, acaba deixando com outras pessoas Um que vizinho. não são da confiança. Então é bem complicado. A gente entende também que o dia a dia é difícil, as pessoas têm que trabalhar, mas também a gente tem que ter muita atenção quem vai ser o cuidador dessas crianças. Do nosso maior patrimônio, eu falo, né? Com O bem certeza. maior. Bom, a Cris Lorenzoni, te love, doutora Elô. Esther assistindo comigo. Ai, beijo, Estherzinha Que legal. linda. Esther é sua paciente? Nossa, desde bebezica, agora é uma moça linda. Eu vejo às vezes Heloísa, eu vou ser madrinha da minha paciente de casamento. Sim, Elô. Ai, Não, é que ela já tá formaturas. comigo, assim, desde que ela era É pequena, isso né? mesmo. Leva o namorado pra eu conhecer. Que legal. A Camila Fernandes, minha sobrinha, tá dizendo que lindo. Obrigada, Cá. Daniele Aparecida, a doutora Heloísa é um amor. Parabéns para vocês, ótimas profissionais. Ai, que linda. Obrigada, Dani. A Michele Gomes, quanto carinho e cada detalhe. Falando dos personagens, realmente a gente fez com muito carinho, foi algo muito especial. Ela disse que está acompanhando pelo Instagram.
Rodrigo Freitas e Laila Donhong, acho que é isso, Denhong, também participando. E a Patrícia Montessior, ela fala que o prazer foi todo dela, é muito importante para eles essa experiência. E foi para nós do infantil, foi uma troca muito, muito, muito legal. A gente está aí nos últimos 5 minutos de programa. Elo, tem alguma dúvida ainda pra gente poder... Você não tem dúvida? Você... Lógico a que eu dúvida tenho. é só minha, porque as duas pediatras aqui, ó, me dando um baile. Mas não, você sabe que em matéria de acidente, a gente sempre se depara com novos. Coisas Sim. novas, Essa semana né? a gente viu uma criança que comeu uma isca, Isca, de pescar. De pescar sem Aquela o anzol. isquinha sem o aquele anzol. peixinho, sabe? Ai, meu Deus. que a gente Então, discute tipo, todos o os avô, casos. Tá, o pai deve ter ido pescar e deixa a maleta Isso. no No local. alcance E era dele. pequenininha? Não. Pequenininha? Não era uma criança tão pequena. Não, nem a isca era pequena. Nem a isca. nem a isca. Então, olha, isso é super sério. Um É. negócio desse perfura o intestino. Né? É, mas deu tudo certo. Mas você vê, a gente nunca... Eu falei pra ela, né? Sim, isca a eu gente nunca tinha nunca visto. A gente vê muito moeda. É, Moeda é Moeda. muito comum, né? Pingente. Mas é aquilo, né? Tá Prego. no alcance e a criança tem curiosidade. A criança quer explorar, né? Então, mamães de plantão, bora tomar cuidado e proteger, né? Proteger. E não só nas férias, né? Nas férias acontecem com muito mais frequência, mas nas escolas também acontecem. E à noite chega em casa, tá cansado, não tá dando atenção. Falar nisso, não dar atenção, né? Às vezes os pais chegam em casa e ai, tô cansado, não quero te ouvir e tal. Essa não é a melhor forma, né, de, óbvio, receber essa criança que tá com uma demanda do dia inteiro dentro de casa, nas férias, louca pra contar tudo que ela fez. Tem que tirar aqueles 5 primeiros minutinhos quando chega em casa e ouvir tudo com calma, né? E assim, é o que a Elo tinha falado, né? De criar memórias. Criar rituais com a criança, ler uma história antes de dormir, desenhar junto, né? Fazer uma sessão de pipoca em casa junto. Então, assim, são Ver coisas... uma série, algum lugar, que uma coisa que te conecte com a que criança. pode conectar a família inteira, vai ser importante para toda a família e principalmente para a construção aí das memórias dessa criança, né? É verdade. A gente está criando... Momentos que ele não vai esquecer Não. e que ele vai repercutir com os filhos. Com Porque se certeza. você não tem memória, você não sabe aplicar também, Não, né? e não tem como a gente pensar numa sociedade saudável se a gente não tivesse olhar para a criança e para o adolescente. Não tem como. Não tem como você consertar depois. É a prevenção, é estar junto, Eles são o vai lá que eu futuro, tô né? atrás de você. Eles são o E futuro. esse mês de julho, nós também temos um alerta que é o Julho Branco. E aí fica também um alerta para olhar para as crianças, para os jovens que estão começando cada vez mais cedo nas drogas, cada vez mais cedo no álcool. Eu não sei Cigarro se a gente eletrônico. tem aí Cigarro eletrônico. o cigarro eletrônico, porque o pai nem sabe que a criança está em casa fumando. Não. Porque não tem cheiro, não tem nada. E o acesso é muito fácil, Muito né? fácil, tem saborzinho, então é legal. E eu atendo bastante adolescente. Aí ele me falou, mas tia, aí a gente nem precisa sair da balada, porque agora com o tabaco Sim. ficando cada vez, né, mais excluído, tem que sair da Tem que balada para sair. fumar. O cigarro eletrônico não. E parece que ele é até mais prejudicial Sim. que o cigarro. Ele cria uma película no pulmão, Sim. não é? Uma... Tem até doenças específicas que estão sendo estudadas, doenças pulmonares, desse pelo vape, cigarro inflamação eletrônico. do vape, né? É. E o álcool também, que cada vez mais, às vezes, também tá ali no acesso das crianças. A criança vê, né, os Sim, pais bebendo. Os pais são Ó, um o nosso exemplo, Júlio né? Branco. Olha lá, Júlio Branco, combate ao uso de drogas por crianças e adolescentes. Eu acho isso... Onde a gente estava falando no almoço, e a minha mãe fez isso, né? E a gente, quando era mais criança, a gente não pode nem julgar, porque naquela época eles não tinham acesso. Acende o meu cigarro no fogão, né? E aí você pegava o cigarro, alguns vinham com o cigarro pendurado, que era o caso do meu irmão que odiava. Eu já acendia sem ela saber, dava uma tragada, virei fumante, tive câncer, né? Em função do cigarro, fumei 15, 20 anos. E para ver como um simples ato de exemplo, né? Que ela depois se culpava muito. Nossa, eu acho que você começou a fumar por conta de uma besteira, né? E que não era uma besteira, que naquela época não se tinha informação. E que hoje que a gente tem informação, olha que detalhe simples.
era pedir um negócio que você achava aquilo legal, né? Hoje o cigarro a gente não vê tanto as pessoas acharem bonito fumar, porque a gente não vê mais esse personagem no filme, era muito legal. Propaganda mesmo. Né? Os caras que fumavam no filme eram os mais bonitos, as mulheres as mais charmosas. Mas o álcool fumava a gente no avião. Eu sou filha de fumante, avião. né? Ele fumava no avião, meu pai. Mas mudou. o álcool é algo que a gente vê muito Sim. ainda, né? A mãe com aquele drink bonito. E isso é uma apologia, uma droga lícita que a gente, perto das crianças e dos adolescentes, deve evitar. Bom, estamos chegando ao final. Estamos no último minuto do programa. Passou rápido. Muito rápido, foi muito legal. É uma delícia, né? Quero agradecer a Camila por estar aqui com a gente hoje, trazendo bastante coisa esclarecedora para os nossos pequenos e para os nossos grandes, né? Que cuidam dos nossos pequenos. Obrigada, Cá, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Mais uma vez, parabéns por todo o trabalho que vocês têm construído lá no Infantil. Quero poder ajudar cada vez mais. E aqui é um espaço muito legal para a gente discutir temas muito importantes de uma forma leve, né? E o melhor, com informação certa, né? Porque muitas vezes a gente tem essas dúvidas e recorre à internet com informações erradas, né? Então, é um espaço muito legal, muito importante essa ideia que vocês tiveram. Então, parabéns, viu? Obrigada, Elô. Obrigada mais uma semana. E é o que você falou, né? Pediatra ama a Sociedade Brasileira de Pediatria, nosso órgão máximo. E todo mês a gente tem uma cor de mês e a gente está fazendo campanhas, porque essa informação chega até uma ponta que às vezes a gente não chegaria. E inclusive a gente vai separar para o próximo programa, porque hoje a gente está aí estourado, mas o congresso de pediatria que a Elô fez aqui em Santos, que foi um sucesso, mais de 150 médicos inscritos, é um recorde aí para um congresso na cidade, que foi um sucesso e abordou todos esses temas tão importantes da pediatria, né? Sim, e do dia a dia do pediatra, né? Foi bem legal. Depois a gente vê. Legal, obrigada mais uma semana por estar aqui dividindo. Semana que vem a gente vai falar de comidinha saudável. Porque agora começam as aulas, né, em agosto. Então, não é fácil lancheira não, viu? A Malu hoje estava falando que você preparava lancheiras incríveis que ela não esquece até hoje, né, Malu? Do sabor da comidinha da mamãe. Criando memórias, né? Criando memórias. Às vezes a mãe tá na correria, quer colocar lá tudo industrializado lá dentro. Dá para escolher os melhores industrializados, se não tiver tempo, ou preparar ali o lanche do seu pequeno. Bom, eu encerro esse programa dizendo que eu tô amando esse espaço. Eu estou conhecendo muito da pediatria e vocês enriquecem o meu dia a dia e o infantil virou minha grande paixão. Então, obrigada, Elô, obrigada, Kai, obrigada a você que está apoiando o nosso PodPed toda semana, entrando, curtindo, participando, comentando. E semana que vem a gente espera você para mais um PodPed infantil. Um beijo e até lá!